Boa noite, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá a oportunidade de louvarmos a Ele. Nesse momento de culto, de adoração, você que está na sua casa, conectado conosco, que o Senhor Jesus te abençoe, que seja uma experiência maravilhosa para a sua vida e que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre você, sobre toda a sua casa. Quero convidá-lo à adoração, ao louvor a Deus. E vamos fazer isso com alegria, vamos fazer isso com inteireza de coração. Esse momento agora é um momento muito especial de prestarmos bastante atenção na palavra de Deus que será ministrada e também focar todo o nosso pensamento, toda a nossa atenção no louvor e a adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 24, Salmo 24. Vamos ler assim, iniciando o nosso culto. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós adoramos o Rei da Glória. Que nesse momento você possa abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus venha falar na sua vida e que você o adore em espírito e em verdade. Deus querido, nessa noite, nós nos alegramos sobremaneira por estarmos aqui mais uma vez adorando o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza à adoração, nos conduza, ó Deus, nesse momento de louvor, que seja agradável ao Senhor, que o Senhor derrame sobre cada um de nós as tuas bênçãos, a tua graça, a tua muita misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Boa noite, igreja, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos exaltar e glorificar aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu
falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar, e canta com a gente, vai. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em nós, Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua bondade, perfeita é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é a sua bondade, perfeita é a sua vontade. Vamos declarar que Ele é grande, só vocês. Grande é o Senhor, grande é. Suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Oh, oh. Amém, aleluia. Amados irmãos, esse é um momento muito especial do culto, que nós dedicamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. É importante demais nós cultuarmos a Deus de forma completa. Não podemos adorar o Senhor, louvá-lo, sem trazer à casa do Senhor, sem trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E por isso nós faremos isso nesse momento. Provérbios capítulo 3, versículo 9, você conhece muito bem esse texto. Versículo 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Princípios da palavra de Deus. Nós precisamos honrar o Senhor em tudo que nós fazemos. A nossa vida deve ser dedicada à honra e à glória do Senhor. E uma das formas de honrarmos o Senhor é devolvendo, é trazendo a Ele parte daquilo que Ele nos deu. O escritor aqui em Provérbios diz assim: olha, você precisa honrar o Senhor. Honre ao Senhor com as suas primícias. Honre ao Senhor com aquilo que o Senhor tem dado. E o Senhor abençoará a sua vida, a sua casa, como tem feito. Por isso, nesse momento, eu quero convocar você, membro da Primeira da Barra, que você venha atualizar os seus dízimos e as suas ofertas. Às vezes você está longe do templo
está acompanhando ainda os cultos online, mas você precisa entregar, devolver ao Senhor seus dízimos e as suas ofertas. Nós somos fiéis ao Senhor em todos os momentos. Então, você que não pode participar do culto ao vivo aqui na igreja, presencial, que você faça o seu depósito, vai aparecer aí na tela a conta da igreja, o depósito do seu dízimo, da sua oferta. Que você que não pode fazer o depósito, não pode ir ao banco, que você possa fazer a transferência, ou você ligue para mim ou para algum dos presbíteros, que nós iremos até você recolher os dízimos, as ofertas ao Senhor. Então eu quero orar por sua vida, por sua casa nesse momento, e que você agora nesse momento separe o seu dízimo e a sua oferta. Dedique ao Senhor. Deus querido, mais uma vez nós queremos clamar por cada uma família da primeira igreja da Barra. Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome, que tem, ó Deus, abençoado com bênçãos espirituais todas as famílias da igreja. O Senhor tem sustentado o teu povo, mesmo em meio às lutas, às tribulações, às adversidades. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é que sustenta o teu povo, o Senhor que fortalece a tua igreja, o Senhor que nos dá tudo o que precisamos para que tenhamos uma vida boa e agradável. Queremos agora honrar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Por isso eu peço e clamo ao Senhor que coloque generosidade no coração do teu povo, aquele teu servo, a tua serva, que tem omitido, ó Deus, esse momento tão precioso do culto, que não tem entregado o seu dízimo, a sua oferta, que o teu Espírito toque nesse coração, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abra portas nos céus e continue, ó Deus, derramando bênçãos sem medidas sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Ó Deus querido, coloque generosidade no nosso coração, dá-nos, ó Deus, o prazer de podermos compartilhar, ó Deus, no reino do Senhor, parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Que a tua boa mão continue estendida e nos guiando, ó Deus, a cada momento da nossa história. Que o Senhor seja louvado, engrandecido, exaltado no meio da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, o meu canto eu te louvarei. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei.
todo tempo, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Glória a Deus. Amém, aleluia. Amados irmãos, antes de lermos a palavra de Deus e meditarmos nas Escrituras, eu quero lembrá-lo novamente do boletim da nossa igreja. Você deve ter recebido o boletim e lá, além de alguns avisos importantes sobre a dinâmica da igreja, o que está acontecendo, mas também lá está o edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 22 de novembro. Essa Assembleia será muito importante, nós vamos eleger pastor efetivo para a nossa igreja. O meu mandato está terminando agora, no final do ano, e nós, como é de costume, nós elegemos um pastor. A nossa igreja trabalha dessa forma, conforme o estatuto e o manual de funcionamento da nossa igreja. Então você que é membro da primeira igreja presbiteriana da Barra do Itapemirim, você precisa agendar essa data. É muito importante que você venha aqui participar da Assembleia e votar. Você precisa fazer isso. Nós precisamos do quórum, da maioria dos membros da igreja. Então, leia atentamente o edital de convocação. Se você tiver alguma dúvida, liga para mim, para algum dos presbíteros, que nós teremos o maior prazer em lhe explicar e tirar todas as dúvidas. Mas, por favor, agende 22 de novembro de 2020, a partir das 8 horas da manhã. Amém? Então eu quero ler a palavra de Deus e eu prometo que não vou demorar, porque eu tive uma crise alérgica muito grande e a minha voz está falhando. Então, orar também para que Deus me dê voz até o final desse culto. Então, preste bastante atenção e que o Espírito Santo de Deus fale profundamente na sua vida nesse momento. Diz assim em João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Palavras do Senhor Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amado irmão, amada irmã, você sabe muito bem que a vida cristã não é fácil. Nós sabemos que o chamado de Cristo para sermos seus seguidores tem a ver com carregar a nossa cruz dia após dia, seguindo o Senhor Jesus. Nós temos lutas, tribulações, adversidades, mas nós encaramos a vida cristã como bons soldados. Mas essa palavra do texto que nós acabamos de ler, palavras do Senhor Jesus, nos trazem frescor e paz para a nossa alma, nos traz segurança para a jornada com Cristo. E por quê? Porque o Senhor Jesus está aqui
falando dos benefícios das suas ovelhas, para aqueles que servem o Senhor Jesus, aqueles que através da fé que foi dada por Cristo Jesus, agora o seguem, são seus servos, são súditos do reino de Deus. O Senhor Jesus, ele está no templo de Jerusalém. Na época da festa da dedicação, era inverno, o Senhor Jesus estava com seus discípulos, passeando no templo. De repente, alguns dos judeus interpelam o Senhor Jesus, perguntando: olha, até quando você vai me deixar a gente assim, com a mente suspensa, com dúvidas? Você é ou não é o Cristo? Fale para nós. E Jesus responde assim: olha, eu já disse muitas vezes, vocês não creram. E não creram por quê? Porque vocês não são minhas ovelhas. Essa é uma verdade eterna para a nossa vida. Só pode crer no Senhor Jesus aquele que é ovelha do Senhor Jesus. Aqueles que não são ovelhas do Senhor Jesus nunca poderão crer. Não, o conhecimento intelectual de quem é Jesus, daquilo que o Senhor Jesus fez, não é suficiente para nos tornar ovelhas de Cristo. E por quê? Primeiro, que Jesus está falando isso para os judeus. Eles achavam que por serem judeus, eles já tomaram posse da vida eterna, do reino de Deus. Mas o Senhor Jesus fala assim: não, vocês não são do reino. Vocês não fazem parte do reino de Deus. Não fazem parte do reino dos céus. Vocês já me ouviram, vocês sabem quem eu sou, que eu sou o Messias. Eu já me revelei e mesmo assim vocês não creem. Da mesma forma, Satanás e seus demônios, eles conhecem tudo sobre Jesus. Eles conhecem quem é Deus, sabem quem é Deus, quem é o Senhor Jesus, e mesmo assim não creem. E por quê? Porque não são ovelhas do Senhor Jesus. Mas a fé que nos leva a crer no Senhor Jesus como Senhor, como Deus, essa fé é nos dada por intermédio do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que coloca em nosso coração essa fé. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O profeta diz que nós temos o coração de pedra, e somente pelo poder de Deus, pela ação direta de Deus na nossa vida, é que o nosso coração de pedra será substituído por um coração de carne. Por isso que fé é dom de Deus. Nós não temos fé, nós não cremos em Cristo como Senhor, como Deus, simplesmente pelo conhecimento teórico, pelo intelecto, mas sim através da ação do Espírito Santo de Deus. Então, se você hoje que me ouve, crer no Senhor Jesus, você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, é porque o Espírito Santo de Deus o levou a fazer isso. Isso é obra de Deus, isso é graça do Senhor Jesus, porque estando nos mortos, nos nossos delitos e pecados, e por causa do amor de Deus, com que nos amou, Ele nos deu vida. E pela graça nós somos salvos, e não temos merecimento nenhum sobre isso. É tudo dom de Deus, é algo da graça do Senhor, é obra de Deus no nosso coração. Então, para você nessa noite, que crê no Senhor Jesus, você já deveria se alegrar, porque você é ovelha de Cristo, é ovelha do Senhor. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você está incomodado nesse momento com essa palavra, se há dúvidas no seu coração, se você é ovelha ou não, possivelmente o Espírito Santo de Deus já está trabalhando na sua vida. E é por isso que você está incomodado. O que você precisa fazer agora é entregar a sua vida ao senhorio de Cristo. E por quê? Porque nós precisamos ser realmente ovelhas do Senhor para obter todos os benefícios de Deus. Aí você pergunta assim: pastor, como eu posso ter certeza que sou ovelha de Cristo? Ah, Jesus explica aqui. Só tem duas formas de nós reconhecermos que nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Primeiro, as ovelhas do Senhor Jesus ouvem a sua voz.
É o Senhor Jesus que diz assim: as minhas ovelhas me ouvem. E esse ouvir é muito mais profundo do que simplesmente ter audição, escutar sobre Jesus. Quando Jesus diz assim: as minhas ovelhas me ouvem, tem a ver com ouvir com o coração. É eu ouvir a palavra, mas essa palavra entrou para dentro de mim. Eu reconheço que essa palavra, a palavra de Cristo, ela é preciosa para a minha vida, e eu preciso obedecer. E diante dessa palavra do Senhor Jesus, eu começo a tomar decisões de mudança, de transformação do meu ser. Por isso que Jesus fala assim: não, as minhas ovelhas me ouvem. É como nós fazemos com os nossos filhos, não é? Nós conversamos, ensinamos, falamos muitas coisas com os nossos filhos. E de vez em quando eles nos desobedecem, não é? E nós chegamos e falamos assim: você não me ouviu. Você não me ouviu. A criança podia falar assim: não, eu ouvi muito bem. Mas não é nesse sentido que nós falamos. Nós falamos para nossos filhos assim: você não me ouviu. Quer dizer, você escutou o que eu tive te falando, mas você não fez nada para que aquilo que eu tinha falado se tornasse em realidade na sua vida. Por isso o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, as minhas ovelhas me ouvem. As minhas palavras entram pelos seus ouvidos, mas descem para o coração e transformam suas mentes. Então, primeira coisa, para você saber se você é ovelha de Jesus, é se você ouve as palavras do Senhor. Você tem ouvido as palavras do Senhor Jesus? Essas palavras têm entrado no seu coração, têm causado mudança no seu ser, no seu interior. Segunda forma, Jesus diz assim: olha, as minhas ovelhas me ouvem, mas as minhas ovelhas também me seguem. O que o Senhor Jesus está falando, que o seguir a Cristo é a maior marca do cristão. A maior evidência de sermos ovelhas de Cristo é que nós seguimos o nosso bom pastor. Por isso que Jesus diz assim: olha, aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Essa é a segunda marca daquele que é ovelha de Cristo. Aquele que é ovelha de Cristo ouve a voz do bom pastor e também o segue. Às vezes nós até ouvimos, mas nós não temos disposição para obedecê-lo seguindo. Mas essa é a marca do cristão, essa é a marca da ovelha de Cristo, do crente. Nós seguimos ao Senhor Jesus, nós vamos atrás dele para onde quer que ele for. As ovelhas de Cristo agora não têm um caminho próprio, nós não temos uma jornada por nós mesmos, mas tudo que nós fazemos, nós vamos para onde o Senhor Jesus está indo, para onde o Senhor Jesus está nos conduzindo. Essas são as duas marcas. Se você não tem essas qualidades, se você não tem essas duas marcas, se você não ouve o Senhor, se você não o segue, você não é ovelha. Mas toda ovelha de Cristo ouve a voz do Senhor. Essa voz entra para o seu coração e causa transformações profundas. Mas não somente isso, as ovelhas de Cristo o segue deliberadamente. Vai sendo conduzido pelo Senhor Jesus para onde quer que Ele vá. Aonde quer que o Senhor Jesus nos leve, nós estaremos seguros, sendo conduzidos por Ele, e nós estamos indo atrás dEle. Ele é o nosso guia, Ele é aquele que nos leva às águas de descanso. Ele é o nosso mentor, Ele é aquele que nos guiará no processo dessa vida. Mas agora eu quero compartilhar com você alguns benefícios que o Senhor Jesus diz que as suas ovelhas recebem. E nós precisamos tomar posse dessas verdades. Essas verdades devem encher o nosso coração. Primeiro, no mesmo texto, Jesus fala assim: olha, se você é a minha ovelha, as minhas ovelhas têm que ter no seu coração a certeza que eles são minha propriedade. O Senhor Jesus, Ele não diz as ovelhas, mas Ele fala as minhas ovelhas.
O Senhor Jesus nos chama para perto dele e nos faz entender que agora nós temos um dono, nós temos um Senhor. A nossa vida não nos pertence mais, mas a nossa vida agora pertence ao Senhor Jesus. E isso é glorioso, porque nós não estamos nessa vida aqui à deriva, nós não estamos aqui nessa vida por nossa conta. E por quê? Porque nós somos do Senhor Jesus. Jesus está falando assim, olha, vocês são minha propriedade exclusiva. E o Senhor Jesus, Ele não nos chama simplesmente para sermos ovelhas, mas minhas ovelhas. E nos tornamos ovelhas do Senhor Jesus, porque Ele nos escolheu. A palavra de Deus nos diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos ovelhas do Senhor e somos propriedades dEle, porque Ele nos escolheu. Olha que coisa gloriosa, meu amado irmão. Nós fomos escolhidos dentre milhões e milhões de pessoas. Nós fomos escolhidos pelo Senhor Jesus para sermos dEle. E não somente Ele nos escolheu, mas Ele também nos comprou. Lá na cruz do Calvário, Ele pagou um alto preço por mim e por você, para sermos chamados agora de ovelhas de Cristo. Nós pertencemos ao Senhor, mas não somente Ele nos escolheu, Ele nos comprou, mas Ele também nos adotou. Nós agora, em Cristo Jesus, nós somos filhos amados. Ele nos adotou. Somos agora dEle e Ele é nosso. E isso deve trazer alegria para o nosso coração. Isso deve fazer transbordar no nosso coração de paz e de segurança. Jesus ainda fala assim, olha, ainda existem alguns benefícios. Vocês também devem reconhecer que vocês, como minhas ovelhas, têm um valor inestimável. Jesus está falando assim, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Nós precisamos entender, irmãos, o valor que nós temos para Deus. Você precisa entender que você, como ovelha de Cristo, você é alguém precioso demais. Você tem um dono, você tem um Senhor. E por quê? Porque Ele te escolheu, te comprou e te adotou. Mas você agora, através da obra de Cristo, se tornou algo precioso para Deus. Oh, meu amado irmão, essa verdade tem que entrar no seu coração. Mas as ovelhas do Senhor também se relacionam intimamente com Ele. A palavra de Deus nos fala que as ovelhas do Senhor Jesus o conhecem profundamente. E o Senhor, o bom pastor, nos conhece também profundamente. Olha só, o versículo 14 do capítulo 10 diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. O que o Senhor Jesus está falando é o seguinte, olha, eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço cada uma delas, da mesma forma, com a mesma profundidade que eu conheço o Pai e Ele me conhece. Olha que coisa libertadora. Eu sei que eu sou conhecido por Deus, eu não ando nesse mundo, no meio de milhões e milhões de pessoas como um qualquer, como um desconhecido, não. Eu sou bem conhecido pelo Senhor Jesus, o meu pastor, o meu bom pastor me conhece, sabe quem eu sou, conhece as minhas falhas, sabe das minhas limitações, e mesmo assim, conhecendo, Ele me ama, Ele cuida de mim. Esse é um dos maiores benefícios que nós podemos ter. E o Senhor Jesus está falando assim, olha, você que é minha ovelha, saiba que eu te conheço, e te conheço em profundidade. Mas o Senhor Jesus diz assim, olha, as minhas ovelhas, eu não simplesmente as conheço, mas também lhes dou vida eterna. Olha o que o Senhor Jesus está falando, eu dou vida eterna. Agora, as minhas ovelhas não perecerão mais. Eu estou com eles, com elas, e elas estarão comigo eternamente. Jesus está falando dessa segurança na jornada, que agora, como ovelhas de Cristo, nós não precisamos mais temer a morte. Nós não precisamos temer nada, porque já foi colocado em nosso coração a eternidade.
Nós viveremos para sempre com o Senhor Jesus, porque nós somos ovelhas dele. Mas o Senhor Jesus também, ele nos dá uma segurança eterna. Toda ovelha do Senhor Jesus precisa andar com essa segurança. Versículo 29 diz assim: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa extraordinária. Ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Não existe poder nesse mundo, nem no outro mundo, nem nessa realidade, nem em outras realidades, que pode nos tirar das mãos de Deus. É por isso que Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu preciso andar com essa certeza, porque eu sou ovelha de Cristo. Ninguém pode me tirar das mãos dele. Os olhos do Senhor estão constantemente sobre a minha vida. Eu sou protegido, amado, cuidado por esse bom pastor. Eu não preciso ter medo de nada mais, porque ninguém pode me tocar, ninguém pode me arrancar das mãos do Senhor, nem eu mesmo tenho mais esse poder, porque o bom pastor, ele é poderoso para nos guardar. Oh, meu amado irmão, nessa noite, você precisa aliviar os fardos da sua vida. Você precisa abrir mão dos seus medos e colocando sempre no seu coração essas verdades. Porque você é a ovelha do Senhor Jesus. Você é a ovelha do Senhor Jesus porque Ele te fez propriedade exclusiva. Ele te escolheu, Ele te comprou, Ele também te adotou como filho. Agora, você é de valor inestimável. Você precisa se dar o valor que Deus tem dado à sua vida e viver através desse valor de Deus. Mas eu caminho por esse mundo também sabendo que Cristo me conhece. Não existe nada em mim que o Senhor não conhece. Ele me conhece tão profundamente como Ele conhece o Pai e o Pai o conhece. Eu tenho a vida eterna, eu tenho a vida eterna e tenho a segurança de que apesar de todas as lutas e tribulações, de todos os perigos dessa vida, nada e ninguém poderá nos arrebatar, nos tomar das mãos do nosso Deus. Oh, meu amado irmão, você precisa viver através dessa verdade e dessas seguranças. Que o Senhor Jesus nessa noite venha trazer alívio à sua alma, venha trazer também essa segurança para a jornada com Cristo. Você é a ovelha do Senhor. O Senhor é o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor e por isso alegra o seu coração. Nada pode te arrebatar das mãos de Deus. Você está seguro eternamente. Você tem a vida eterna. Você é propriedade exclusiva de Deus. Por isso, viva de forma que demonstre aquilo que você é. E você é a ovelha do Senhor Jesus. Você é a ovelha de Cristo. E Deus nos conduzirá. O Senhor Jesus nos conduzirá em segurança até o dia final. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, nessa noite nós queremos nos alegrar diante do Senhor, por sabermos que o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é aquele que nos comprou, é aquele que nos amou, é aquele, ó Deus, que tem nos dado vida eterna, segurança eterna, aquele que colocou em nós agora, através da sua obra, um valor inestimável. Ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para vivermos através dessas verdades. Oh Deus, transforme a nossa vida, alivia a nossa alma e dá-nos, ó Deus, essa segurança para a jornada. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e clamo a Ti. Amém e amém. Amado irmão, que Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, feliz, alegre, próspera, debaixo do cuidado do Senhor. Terça-feira nós nos encontraremos novamente. Gostaria que você participasse conosco também terça-feira, às 19h30. Que o Eterno te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.